Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Tatiana e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma cestinha de patchwork. Usei a técnica de tirinhas de tecido. E é uma cestinha multiuso. Você pode usar na cozinha, na hora do café, deixando a sua mesa do café ainda mais bonita, colocando os pães, bolachinha, fruta. Também pode usar no banheiro, perfume, desodorante, sabonete, maquiagem e também na sua sala de costura, no seu ateliê, deixando tudo muito bonito e organizado. Dá para colocar as rendinhas, fita, bordados. Fica tudo aqui arrumadinho, tudo à mão, facinho de vocês pegarem. O material que vocês usam no dia a dia, gente, a tesoura, o cortador circular, a caneta fantasminha. Olha, deixando ainda mais bonito seu ateliê, mais organizado. Gostaram da ideia? Então vem pra aula! Bom, gente, então primeiro eu vou explicar como vocês vão fazer o molde, tá? Vocês vão pegar um papel, vocês vão cortar 42 por 28, tá? Aí depois vocês vão pegar a régua de vocês e vão começar a riscar de 7 em 7 centímetros. Tá? Mas tem que ser bem certinho essa medida. Apontem o lápis de vocês, deixem ele bem fininho, para ele ficar bem próximo aqui da régua. Quando vocês passarem o risco, que vocês forem marcar o próximo 7 centímetros, lembrem que o 7 ele tá até aqui, ó, né? Antes do risco. Então, vocês peguem o próximo 7 e coloquem ali, ó, antes do risco. E passem o próximo, para ele ficar todos 7 centímetros bem certinho. Vocês vão fazer isso nessa direção e depois nessa direção, tá? Então, vocês vão ter que ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaço aqui. 1, 2, 3, 4 e 4 espaço aqui. Depois vocês vão pegar uma reguinha, alguma coisa que vocês tenham redondo, vocês vão posicionar lá em cima e vão passar, ó, o redondo tem que encostar lá no finalzinho do papel, ó, e vão fazer isso de um lado e do outro. Depois vocês podem dobrar e cortar tudo junto aqui, ó. Dobrem aqui e cortem ali. Bom? Ficando assim, depois de cortar. Agora, esses 4 cantinhos aqui, vocês vão cortar ele fora, vão tirar ele, tá, ó. Vem aqui. E tira.
pronto, gente. Ficando assim, então, o molde da nossa cestinha. Ó. Prontinho. Esse é o molde. Agora bora lá costurar, gente. Agora vocês vão pegar um pedaço de manta. Eu tô usando aqui a manta resinada R2, tá? Que tem resina dos dois lados. Vou posicionar o molde em cima dessa manta e vou riscar ela toda a volta. Cuidem no riscar para não sair nada do lugar, para ficar o molde bem certinho, tá? Feito isso, vocês vão pegar a tesoura e vão cortar essa manta no risco. Pronto, gente. Depois vocês vão cortar tiras de 4,5 centímetros, tá? Todas as tiras de vocês tem que ter 4,5 centímetros. Vocês vão cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiras de 4,5 centímetros por 30. Pode cortar com 31, 32, que depois de emendar é só refilar as pontinhas, tá? Mas ela vai ficar com 30 depois de refilada. Emendem todas as tirinhas, vão pro ferro, abrem todas as costuras assim, tá? Ó, quando vocês porem aqui em cima, assim acho que fica melhor pra vocês verem, ó. Tem que sobrar uma margem de costura, tá vendo? Sobra uma margem de costura em volta dele todinho, tá? Depois vocês vão pegar mais tirinhas, também tudo de 4,5 centímetros, tá? Eu aqui fiz uma tira inteira, emendei e depois eu separei no meio. Aqui tem 22 centímetros, tá? Então, cortem com 25, emendem as tiras. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5 tiras, tá? Eu procurei usar as mesmas cores, ó. Tá? Aí, cortem tiras de 25 centímetros por 4,5, emendem. E aí, depois refila também. 11 e 11, tá bom? O que são essas tiras? Essas tiras é onde eu vou emendar ali, ó, e vai ficar essa partezinha aqui da cesta, tá? Essa parte aqui da cesta. Feito isso, vocês vão pegar essa parte aqui e vão achar aqui o meio e fazer um piquezinho, mas pique bem pequenininho, tá? Só pra achar o meio. E desse lado aqui também, ó, ajeitem ali, achem no meio. Esse aqui também. Ajeitem, achem no meio. E vocês vão pôr pique com pique aqui, ó. E passar uma costura aqui. Desse lado também. Achem no meio, pique. Coloca pique com pique, alfineta
Eu uso margem de costura de meio centímetro, tá, gente? Pra não ficar muita sobra de tecido ali, eu uso meio centímetro. Agora eu vou pra máquina, eu vou passar uma costura de pé de máquina aqui e uma costura de pé de máquina aqui. Prontinho. Costurado os dois lados. Agora, essa última parte aqui, ao invés de eu abrir a costura, eu deixo ela toda virada pra fora aqui, ó, tá? Ó, tanto desse lado quanto desse lado, pra ela ficar com esse jeitinho aqui, tá bom? Feito isso, vocês vão virar bem certinho aqui. Vão posicionar a manta de vocês. Ó, a manta, ela tem que ficar aqui, ó, com esse acabamento bem na costura que vocês fizeram para emendar essa parte naquela ali, ó, tá? Ela encosta bem ali, ó. E ela vai encostar bem ali também, tá? Agora, eu vou dar uma alfinetada, vou centralizar tudo, vou dar uma alfinetada, vou pro ferro e vou passar e grudar essa manta aqui nesse tecido. Agora, vocês cortem um outro tecido, tá? Um pouco maior que a peça. Eu tô usando um tecido de forro, ó, não é nem o tricoline 100% algodão, tá? É desses que a gente usa para forro mesmo, um tecido mais baratinho. Eu tô usando ele, não vai aparecer, tá, gente? Eu vou pôr direito com direito, ó. Vou alfinetar minha peça em toda a volta. Vou levar para a máquina e vou passar uma costura. Ó, eu vou levar para a máquina e vou passar uma costura em toda a volta. A minha costura, ela tem que pegar aqui, ó, bem na beirinha da manta, ó, costurando um pouquinho da manta, mas não pode deixar um espaço grande, tá? É bem na beirinha da manta, em toda a volta. Bom, gente, antes de vocês costurarem aqui em volta, vocês vão fazer 4 tiras de 6 centímetros por 14. Vocês vão pegar as tirinhas e vocês vão passar elas no ferro como se fosse um viezinho, tá? Ó, marquem o meio, marquem as extremidades até o meio e dobrem mais uma vez. Levem para a máquina e passem uma costurinha de um lado e do outro, tá? Ficando uma tirinha assim, tá? 6 centímetros por 14. Depois vocês vão juntar as duas pontinhas assim, ó, tá? Do mesmo lado, ó, vão juntar as pontinhas e vão passar uma costurinha na máquina aqui, juntinho só, não é uma sobre a outra, é juntinho, só para prender. E esse biquinho aqui, ó, vocês levem lá pro ferro e passem para ele ficar assim, tá? Ó, ele vai ficar assim. Aí vocês vão pegar essas 4 abinhas e vão posicionar aqui, já mostro. Ó, essa costurinha é só para segurar, tá? Só uma costurinha. Essa parte que tá dobrada é a parte que vai ficar pro lado do forro, tá? Essa parte assim, ó, vai ficar do lado do tecido principal. Então, deixa eu virar aqui, porque
porque aqui já dá pra ver, o forro é transparente, então dá pra posicionar, porque eu já ajeitei todo ele ali. Ó. Isso aqui vocês podem fazer até antes de costurar, tá? Eu já comecei a costurar o meu, mas se vocês posicionar essa abinha antes de costurar, fica mais fácil. E eu não vou desmanchar, só vou posicionar aqui, deixando uma margem de mais ou menos 1 centímetro, tá? Aqui, sobrando pra fora, pra costurar. Isso de todos os lados. Agora sim, todo posicionado, passem a costura por esse lado, né? Passem a costura aqui, ó, por cima, prendendo todo ele. Depois de costurar todo ele, aí vocês recortem com margem de segurança toda a volta, deixando meio centímetro em toda a volta de margem de segurança aqui do tecido, tá? Eu vou cortar e já mostro pra vocês. Pronto, gente. Costurei em toda a volta, recortei, deixando uma margenzinha de segurança de meio centímetro, mais ou menos, tá? Depois de recortar, eu fiz um piquezinho em todas os meinhos dos redondos e dos cantinhos aqui, ó. Todos eles, ó. Tá? Fiz um pique em todo ele. Agora, eu vou pegar essa parte aqui do forro, bem aqui no meio, e vou abrir. Vendo? Tantinho que eu possa desvirar toda essa peça. Cuidem aqui no desvirar, se vocês usarem esse tecido mais fininho, igual esse que eu usei. Aí vocês pegam um palitinho para poder arrumar toda essa pontinha. Eu vou usar essa ferramenta, porque ela já é redondinha aqui, ó, e ela já vai vincar bem a minha peça. Agora eu vou levar pro ferro e vou passar bem passadinho toda essa peça, tá? Essa é a parte de fora da cesta. Nós vamos fazer uma outra igual para pôr aqui dentro, para ser a parte de dentro da cesta, tá? Então, essa primeira peça tá pronta. Essa parte de dentro eu vou fazer de um jeito diferente, porque eu vou usar o tecido inteiro, não vou usar o tecido emendado como eu usei a parte de fora da cestinha, tá? Então, vamos passar toda essa peça, deixar ela toda passadinha e vamos reservar ela e vamos pra próxima. Então, gente, pronto, ó, levei pro ferro, passei toda ela bem passadinha, tá? Como eu usei a manta R2, o forro aqui, ele já ficou grudadinho aqui quando eu passei com o ferro. Essa parte aqui eu não preciso nem fechar com alinhavo nada, tá? Posso deixar ele assim que não vai ter problema nenhum, tá? Então, agora essa peça nós vamos reservar e vamos para a parte de dentro. Eu peguei o meu tecido de forro, ó, cortei ele maior que o molde, coloquei o molde sobre o tecido de forro,
o lado do avesso do tecido de forro e risquei, tá? Passei o risco em toda a volta. Agora, eu peguei o tecido que eu vou usar para a parte de dentro da cesta. Ele também tá maior que o molde, ó. Tá? E já fui pro ferro e já estabilizei a manta R2 aqui também, tá? Então, ele já tá grudadinho aqui, a manta R2. E aqui tá o forro. Eu vou pôr direito do tecido com o direito do meu forro. Ajeito bem direitinho. Vou alfinetar essa peça toda a volta. Depois de alfinetar, eu vou levar para a máquina e eu vou passar uma costura nesse risco que eu fiz, tá? Em toda a volta. Importante alfinetar bem essa peça, esticar bem o tecido, para que não fique nada torcido, tá? Alfineta todos os gominhos, ó, para não ficar nada torcido, tá? Agora, eu vou pra máquina e vou passar uma costura em toda a volta. Lembrando, gente, que eu tô usando ponto bem pequenininho, tá? Eu tô usando 2,5. Pronto, gente, costurei em toda a volta. Agora, eu tô tirando os alfinetes. Ó. Ficou assim a costura, ó. Tá vendo? Pontinho bem miudinho, ó. Agora, eu vou pegar uma tesoura e eu vou cortar somente a manta, tá? E eu vou fazer esse corte bem rente à costura, tá? Aqui, ó. Só tem que tomar bastante cuidado para não cortar a costura. Ó, é bem próximo mesmo, tá? Observem que eu tô cortando somente a manta. O tecido eu ainda não estou cortando. Ó, tá? Bem rente. Eu vou cortar toda a volta. Pronto. Cortei a manta, bem rente a costura. E agora, o tecido, eu tô cortando com uma margem de 0,5 centímetro toda a volta. Ó. Eu venho aqui. E corto com 0,5 centímetro de margem de segurança. Pronto, cortei. Agora, esses cantinhos, ó, eu tiro um pedacinho. Eu não deixo tão rente, não, tá? Ó, eu só quebro um pedacinho, mas não precisa ser tão rente, pra não desfiar quando eu for desvirar. E vou fazer pique toda essa parte redondinha e nos 4 cantinhos, ó.
Esse pique é bem rente à costura. Cuidado para não cortar a costura. Pronto, todos cortados. Agora, igual eu fiz a parte principal, eu vou fazer aqui. Pego só o forro e abro um pouquinho aqui. Desviro toda a peça, vou pro ferro. E passo bem passadinho. Aqui com um palitinho, ou quem tem esse vincador pode passar ele. Para abrir bem essa costura. Para na hora de passar já vai facilitar, que já vai estar bem certinho aqui, bem esticadinho. Pronto. Vou levar pro ferro e vou passar bem essa parte aqui também. Pronto, gente, depois da peça toda passada, agora a gente vai unir um sobre o outro, tá? Aqui eu passei um risco com caneta fantasminha, né? Desse ponto aqui, ó. Desse canto a esse canto. E desse lado aqui também, ó. Desse canto a esse canto. Vou passar uma costura aqui, aqui e aqui na emenda desse tecido, formando esse retângulo aqui. Já mostro pra vocês. Aqui vocês vão ter que ajeitar bem e pôr alfinete, tá? Alfineta bem essa parte pra gente passar uma costura aqui, ó. Tá bom? Vai costurar as duas partes junto, ó. Então, gente, depois de eu ter costurado, feito essa costura aqui, eu alfinetei toda a peça, aqui, ó, bem certinho. Todas as voltinhas eu alfinetei, e eu fui pra máquina e passei uma costura em toda a volta. Ó. Tá? Toda a volta da peça eu passei uma costura. Na beiradinha mesmo, tá? Então, eu passei toda a costura e aí eu prendi toda a peça. Ficando a peça assim. Tá? Depois, eu vim aqui e preguei os botões. Eu aqui escolhi um botão forrado. Eu optei para dar um destaque para esse botão, então eu forrei o botão de vermelho para dar um destaque para essa peça. Mas eu poderia estar usando um botão comum, poderia estar usando um botão de madeira. Acho que fica bem bacana. Poderia ter forrado esse botão com as cores da minha peça também, tá? Mas nesse caso aqui eu quis dar esse destaque pro botão, para que o botão chamasse mesmo a atenção. Então por isso eu coloquei esse botãozinho vermelho, tá? Como eu marquei a posição do botão aqui? Eu juntei aqui a peça. Estão vendo essa dobrinha aqui, ó? Então eu juntei essa peça aqui, peguei a minha caneta fantasminha e fiz um pinguinho ali no tecido. Aí eu achei a posição do botão, vim aqui e costurei o meu botão, tá? Fiz assim com os 4 botões. Ó,
Como a gente usou duas mantas aqui nessa peça, então fica uma cesta bem estruturada, uma cesta bem firme. Ó, depois dela toda prontinha, ela fica assim. O meu forrinho, aquele forrinho que eu usei lá por dentro, eu usei de uma cor clarinha. Então, observem que ele deu todo um destaque para minha peça. Eu procurei usar uma cor que combinasse com a minha estampa, para dar um destaque para toda essa voltinha aqui. Poderia ter usado azul marinho também, que é a cor predominante da minha estampa, é o azul marinho. Poderia ter usado o azul marinho aqui também, ficaria bonito, mas não apareceria tanto quanto esse clarinho que eu usei, tá? Então, quando vocês forem montar a cestinha de vocês, observem isso, se vocês querem dar um destaque para ficar esse detalhe, ou se vocês não querem dar esse destaque, né? Então, vocês têm essas duas opções. Então, assim ficou a peça pronta. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau. Beijos.